sou Deise Maranata e está no ar o primeiro episódio do programa Ela é o Elo. Um espaço de conversa, de troca, de reflexão sobre temas que impactam a nossa vida e que precisam ser debatidos com profundidade, responsabilidade e sensibilidade. A cada semana, nas segundas-feiras, às 22 horas, aqui na Poa 24 Horas TV, nós temos esse encontro marcado, onde nós vamos ouvir pessoas que são protagonistas das suas áreas e que ajudam a construir caminhos para uma sociedade mais justa, segura e consciente. O nome do programa não é por acaso. Ela é o elo entre o conhecimento e a ação, entre o problema e a solução, entre o poder de fala e o de transformação. No primeiro episódio, então, do programa Ela é o Elo, nós vamos falar sobre o Agosto Lilás, que é um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Nesse episódio, o programa discute os avanços da Lei Maria da Penha, os desafios persistentes no acolhimento e proteção das vítimas e como a sociedade pode agir, denunciar e transformar essa realidade. A cada 4 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. O Rio Grande do Sul é um dos estados com mais feminicídios registrados no país. Em 2023, 106 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Sul, 80% dos casos pelos seus ex-companheiros. Quais políticas têm sido efetivas na prevenção da violência? Como envolver os homens nesse debate? É sobre isso que a gente vai conversar agora nesse bloco, com a psicóloga Luana Goulart. Ela é psicóloga no Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Guaíba, mestre em Psicologia e Saúde, pós-graduada em Atendimento Clínico, experiência na condução de grupos reflexivos de gênero com homens acusados de violência contra a mulher no Fórum de Porto Alegre e é professora no Grupo Weiner sobre violência contra a mulher e a prática clínica. Seja muito bem-vinda, Luana. Olá, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui para a gente falar dessa temática tão importante que é o Agosto Lilás. Esse é um mês, então, uma campanha, como a gente já disse, que a gente vai trabalhar com ações para combater a violência contra as mulheres. Na tua opinião, Luana, o que a sociedade ainda não entendeu sobre a violência contra a mulher? Então, a gente percebe trabalhando com isso, estando no meio disso, que tem muitos mitos no nosso laço social sobre isso. Então a gente percebe que ter o Agosto Lilás, óbvio que a gente precisa falar sobre isso todos os meses do ano, mas ter o mês de conscientização é muito importante, porque essas ações espalham informações. E estas informações ajudam, então, nesses mitos, digamos assim, que está no nosso laço social, como, por exemplo, se ela volta com o agressor, então ela gosta mesmo de apanhar, eu não vou me meter, aquela questão, né, de não meter a colher, né, e tudo mais. Então a gente percebe que essas ações que estão acontecendo cada vez mais, a gente precisa, né, que aumente, mas já tem muita coisa acontecendo, né, então como isso ajuda na informação. E essas informações, então, né, são ações fundamentais. Porque faz as pessoas, a sociedade em geral, refletir sobre o assunto. Porque às vezes se repete, como tu disseste, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é para meter a colher. Isso é um ditado que se repete de geração em geração. Mas se tu não meter a colher, se tu não te envolver, tu tá ouvindo ali a agressão, né, aquela briga jamais, né, com agressões ali do teu vizinho, e aí tu não vai te envolver, tu não vai chamar ajuda, não vai pedir socorro, não vai tentar proteger aquela mulher. Então eu também penso isso, assim, Luana, como é importante a gente poder conversar, levar informação e fazer as pessoas refletirem sobre esse tema. Como nós podemos evoluir da denúncia para prevenção? Vamos falar um pouquinho sobre prevenção, Luana. Bom, então, né, como tu falaste no início, né, eu trabalho no CRAM, e uma das coisas que a gente tenta fazer, por exemplo, é ir nas escolas. Mesmo que lá a gente só atenda maiores de 18 anos, a gente percebe que ir nas escolas é algo importante. Lá
com aqueles adolescentes ali, 12, 13 anos, já passar a informação, eles também chegam em casa com um folderzinho, então passam aquelas informações ali, tem os tipos de violência, né? Então a gente vê que só a informação, assim, pode parecer básico, falar dos tipos de violência que tem ali na Lei Maria da Penha, que são 5, e aí pode parecer tão básico, mas isso faz tanta diferença. Então essas prevenções são muito importantes, falar dos tipos de violência, falar que é para além da física. A gente tem percebido que como isso é importante, isso é realmente uma prevenção, aquele sinal de alerta. O que é uma violência para além da física? Saber que tem a violência psicológica, moral, patrimonial, a violência sexual, mesmo estando num casamento. Então tudo isso é uma prevenção. Nós temos o projeto lá em Guaíba, pessoal, que é o projeto Guarda-Chuva, que a gente vai para as escolas e aí tem todo isso, tem os guarda-chuvas, cada guarda-chuva representa um tipo de violência, as gotas da chuva são os comportamentos, e é muito bacana, né, Luana, porque a gente dá para eles os comportamentos, as gotas da chuva, e eles vão dizendo, ali, identificando, isso é uma violência, eu não sabia que era violência, mas qual tipo que é? E também os dados de Guaíba, que é o que mais a gente, né, convive, como tem crescido a violência psicológica. Sim. E esta forma, né, como tu colocaste ali, que tu faz de uma forma muito lúdica, como isso é importante, assim, até para os mais novinhos, né, então ajuda eles a entenderem, a ver isso na sua vida, assim. E essa questão desse crescimento dos dados, às vezes, né, entre equipe lá a gente comenta que como justamente isso é reflexo destas informações, porque não é que isso não acontecia antes, né, acredito que pelo contrário, só que a gente não tem esses dados, né, de anos atrás, décadas atrás, mas, por exemplo, quando tu vai lá na escola, né, com uma ação tão legal, dos guarda-chuvas e tudo mais, né, aquelas crianças, aqueles adolescentes ficam sabendo que muitas coisas que eles passam é violação de direito, e muitas vezes eles não têm noção disso. Então, aquilo encoraja também, a partir das informações, de saberem, olha, tu pode fazer um boletim de ocorrência, tu pode pedir uma medida protetiva, enfim, né, faz com que a pessoa vá, denuncie, né, isso apareça nos dados, né. Então, com a informação, a gente consegue fazer com que se identifiquem as violências, que eu entenda que aquele comportamento que me machuca, ele não é normal realmente, é um tipo de violência que deve ser combatido. Mas por que, Luana, que a maioria das mulheres, ou muitas delas, não consegue sair desse ciclo da violência? Por que ela não consegue sair? E aí vem esses comentários, como tu disseste antes, né? A mulher gosta de apanhar, ela voltou novamente pro agressor, rompeu e retornou àquela relação. Por que ela não consegue romper esse ciclo? Então, né, até essa questão do julgamento, né, assim, da sociedade. E tem vários fatores para a gente pensar, claro que tem toda uma questão, muitas vezes, da situação econômica, vulnerabilidade, né, econômica, então muitas vezes aquela mulher depende, tem os filhos e tudo mais, né, mas também muito se fala, né, da dependência emocional, daquela dependência afetiva, né, de que muitas vezes a mulher até tem um trabalho e tudo mais, mas ela não consegue romper com aquilo ali. Porque ela gosta daquele agressor, ela tem sentimentos, é o seu companheiro, né? Eu sempre falo, né, que não vai ser no primeiro encontro, né, que o cara vai dar um empurrão nela ou vai ser estúpido, né? É depois que ela já tem um envolvimento ali. Então, ela não fica naquela relação porque ela gosta de apanhar, mas porque ela tem uma esperança de que ele vai mudar, e aí tem aquele momento, né, até do ciclo da violência ali, né, que tem a tensão, tem a briga, e aí acontece a violência. E aí, então, né, depois vem a lua de mel, que é o momento que ele se arrepende, ele pede perdão, às vezes ele até tem uma tentativa ali de mudar, mas também não consegue, e aí fica acontecendo esse ciclo, né? Mas com certeza não é porque ela gosta da violência, pelo contrário, né? Ela tem uma expectativa de que vai ser diferente. Até porque ele se arrepende, ele pede perdão, ele fica carinhoso, né? Por um tempo, gentil. Exatamente. E aí, claro, ela pensa que houve uma mudança de comportamento. E ela quer acreditar nisso porque ela tem sentimentos por aquele, né, companheiro, namorado, esposo.
Então não é tão simples, né? Não Como às é vezes simples o senso mesmo. comum ou a sociedade quer dizer, ah, mas é muito simples, é só encerrar aquele Uhum. relacionamento, né? A Luana trouxe agora a questão da dependência financeira, né, Luana? Exatamente. Muitas têm dependência, têm filhos pequenos, não puderam estudar, né? Ou não estão trabalhando porque estão cuidando das crianças, se dedicando à família. Então são vários fatores que fazem com que uma mulher permaneça num relacionamento abusivo. Muito mais complexo do que só ela não quer sair, ponto, né? São muitos aspectos a serem levados em consideração. Mas a gente, para as mulheres, o que a gente percebe, Luana, é que nós temos, né, o Ministério Público com trabalho, a delegacia com trabalho, os conselhos municipais de direitos da mulher, os centros de referência, então a Procuradoria da Mulher no Legislativo, nas câmaras de vereadores, existem vários órgãos ali que estão à disposição para ajudar as mulheres a se fortalecerem e romperem com esse ciclo da violência. Mas com os homens? Eu tenho estudado sobre isso também, né? Sobre esse tema, da questão de como que a gente pode trabalhar os homens. E já existem alguns municípios com grupos reflexivos para homens. E tu tens uma experiência com esses grupos? Sim, tenho. E eu sempre falo que o homem, ele é parte do problema e ele precisa ser considerado como parte da solução. Então é muito importante, inclusive, né, os grupos vieram de uma alteração da Lei Maria da Penha em 2020, que coloca ali, né, então eles acrescentaram essa modalidade, digamos assim, para que o homem pudesse passar por esses grupos reflexivos de gênero. E claro que é feita uma avaliação do juiz dos casos, né? Então aqueles casos que são realmente mais graves, né? Que o juiz vai entender que não é eficiente ele passar por ali, ele precisa realmente, né, de uma pena, enfim, mas o juiz faz uma avaliação e se ele vê, né, que, bom, não colocou essa vítima num risco, né, ela não estava em risco de morte, enfim, mas foi sim uma violência, foi uma violação de direitos, então ele determina que ele participe desses grupos. E aí cada cidade se organiza, então, o judiciário com o poder executivo, com a sociedade civil, se organiza para organizar esses grupos. Algo que a gente percebe que é algo muito novo ainda, mesmo sendo em 2020, mas também pegou bem aquela questão da pandemia, né? Então eu fiz vários grupos na modalidade online, inclusive, porque teve toda a questão da pandemia. Então não é todos os municípios que têm, né? A minha experiência aqui em Porto Alegre, com o fórum de Porto Alegre, nesses grupos a gente percebe que eles chegam muito achando que aquilo ali é uma punição, né? Então eles chegam mais duros, digamos assim, não tão abertos a isso, né? Mas o intuito do protocolo é justamente que eles tenham ali um espaço de reflexão. Por isso que não é uma palestra, não é uma aula, é um espaço de reflexão. Então tem ali todo um passo a passo e tem umas atividades específicas para que traga esses homens para esse processo de reflexão sobre a questão da violência de gênero. Então é como se fosse algo que fosse crescendo aos pouquinhos. A gente tem aquele início de apresentação e aí a gente vai introduzindo aos pouquinhos intervenções, digamos assim, que são a nível cognitivo, deles refletirem, né, e também daquela parte mais emocional, da parte mais comportamental, porque isso é muito importante para que eles tenham uma reflexão e de que tenha a ação no dia a dia realmente sobre a mudança. Exatamente, o objetivo é que eles reflitam sobre esse comportamento e possam mudar esse comportamento. Exatamente. Né? Senão a gente fica trabalhando sempre com a mulher, né, fazendo ela se fortalecer para romper os relacionamentos abusivos, mas aí o agressor segue com outras namoradas, outras companheiras, né? Isso aí. E a gente percebe que muitas vezes ali é o primeiro ambiente que eles têm, digamos, um ambiente seguro que eles estão podendo falar também das suas emoções, porque isso é um fator muito importante para a questão de controle de impulso, para controle da raiva e para que eles possam, então, ter esse controle dos impulsos violentos e de até mesmo reconhecer o que é violência, porque muitas vezes já teve casos assim de, por exemplo, mas eu só cortei o cabelo dela, como se isso não fosse uma violência. Então, às vezes, é difícil mesmo eles reconhecerem aquilo ali como uma violência. Então, a gente tenta caminhar, né, para que essas intervenções seja para eles algo deles terem uma reflexão realmente, né, de que
nossa, eu não posso ter tal comportamento porque é uma violência. Tá, e para as mulheres que estão nos assistindo, Luana, existe um perfil comum de agressor? Que elas podem ficar atentas, assim, como se conheceu o rapaz ali na balada e tem algum comportamento, algum sinal de alerta para as mulheres? Então, né, como eu falei antes, né, até esses casos que chegam, né, até julgamento, enfim, o juiz faz uma avaliação, tem aqueles casos que realmente são mais sérios, né, de perfis, digamos, de uma psicopatia, enfim, né, mas assim, digamos que, no geral, até pensando nos dados das violências, as violências, elas têm muito esse viés mais psicológico. Então, isso é interessante de perceber que, muitas vezes, tá no senso comum, tá no nosso laço social, muitos comportamentos dos companheiros atribuídos à questão romântica, quando na verdade não é algo romântico. Como, por exemplo, excesso de ciúmes, começar a proibir algumas coisas. Ai, quem sabe não vai lá, não vai na academia hoje, não precisa. Não visita a amiga, não visita a tua mãe, a tua família. Exatamente, querer controlar o celular da pessoa o tempo inteiro, daqui a pouco, né, aquela questão do trabalho, né, então é algo muito interessante, até isso que a gente está falando, acho que vale a dica que tá na Netflix, uma série da Ângela, então ali a gente consegue perceber como que as coisas vão acontecendo, sabe? Então, assim, aquela agressão que foi pior não começou daquele jeito, teve um empurrãozinho. São pequenos comportamentos, como tu disseste também, né, antes, não é algo que vai iniciar um relacionamento com a pessoa sendo estúpida, agressiva, ou te menosprezando, né, te chamando de burra, Não vai começar assim, mas aos poucos a gente tem que ficar observando, né, os relacionamentos e a maneira como é tratada, Sim, como a mulher é tratada, né? exatamente. Até tá muito em alta aquela palavra, né, do gaslighting, que é essa manipulação de daqui a pouco a própria mulher começar a se achar culpada, quando na verdade ela não tem culpa. Ah, será que eu tô louca? Será que fui eu mesmo que importunei ele até ele ter aquele comportamento? Então isso é interessante ficar atenta. O que leva uma mulher, então, a permanecer em um relacionamento abusivo por tantos anos, Luana? Porque, assim, nós sabemos, né, que a grande maioria das mulheres, nesses casos, elas demoram em torno de 10 anos para conseguir romper esse ciclo da violência. O que tu acha que seria, assim, o comportamento mais determinante para que elas mantenham esses relacionamentos? Então, além dos fatores básicos, como nós falamos antes, da questão econômica, claro, né? Mas tá, se tem isso resolvido, enfim, não é essa a questão. Tem uma pesquisadora que eu gosto muito dela, que é a Valesca Zanello, e ela coloca muito, ela até tem um livro bem pequeno que é muito bacana, que é A Prateleira do Amor, que ela coloca muito assim o quanto que o nosso laço social, quanto a nossa cultura influencia na nossa formação de personalidade, principalmente desses papéis de gêneros. Então, o que é atribuído ao homem, o que é atribuído à mulher? E para a mulher, desde muito cedo, é atribuído a questão de ter um homem ao seu lado, de ter um casamento. Então, ela tem até alguns momentos que ela fala que é como se as mulheres casassem com o casamento, com a ideia de casamento, de pelo menos eu tenho alguém aqui comigo. Então, essa ideia da prateleira do amor é que muitas vezes a mulher se coloca nesse lugar, dessa prateleira, a ser escolhida. Então, por isso que a gente pensa assim, né, que bom, tem homens até que passam por essa situação, de estar numa dependência afetiva, enfim, mas é muito mais as mulheres, porque faz parte, né, da formação ali da personalidade, todos os aspectos biológicos, familiares, mas também isso da nossa cultura. Então, isso é muito forte, essas crenças de, mas eu vou colocar fora o meu casamento, mas eu tenho filhos. Então, isso acaba falando mais alto. Muitas vezes, crença de incapacidade, de como é que eu vou ficar sozinha, não vou conseguir. Uma das coisas que nós trabalhamos lá no grupo com as mulheres no CRAM.
Vocês têm grupos também em que elas se reúnem, né, uma vez por semana para poder conversar sobre as suas experiências entre elas, né? Exatamente. Um dos objetivos é fortalecer, então, né, a sua autoestima, que elas possam ser protagonistas, né, da sua história. Como que a gente pode, então, enquanto sociedade, contribuir com essas mulheres sem julgamento? Como que a gente pode acolhê-las da melhor forma? Está aberto a estas informações que estão aí, né? Eu sempre falo que o nosso papel é ir contra a violência. Então, por exemplo, muitas vezes a gente escuta, mas a minha vizinha, eu chamei a polícia uma vez e aí ela voltou pro cara. E eu sempre falo, se tiver que chamar 10 vezes, eu vou chamar. Porque assim, eu tô ali contra a violência. Não para julgar ela. O porquê ela voltou, o porquê ela retornou, não nos cabe. Por mais que seja difícil de entender, porque a gente pensa, nossa, mas tu volta para aquilo que faz mal, mas não é porque ela gosta daquilo ali no sentido da violência, né? Então, assim, acho que muito importante é nós, enquanto sociedade, estarmos abertos às informações, porque as informações estão aí, e a gente ter essa visão de que eu não estou aqui para julgar as escolhas dessa mulher, eu estou aqui para combater a violência. Isso não dá para aceitar. E para fazer a minha parte. Exatamente. Né, Luana? Eu vou fazer a minha parte eu tô vendo que ela tá em perigo, eu tô vendo que ela tá sendo agredida, eu vou lá, chamo, denuncio e procuro acolhê-la da melhor forma possível, sem julgamentos. Saber, né, o que realmente é real, como, por exemplo, algo que sempre acontece quando a gente vai nas escolas, assim, as pessoas perguntam, e o João da Penha? Porque a Maria da Penha só prejudica os homens, né? Primeiro, que não é tão fácil assim para ele ser preso, então não é a mulher indo lá fazendo um boletim de ocorrência que ele já vai ser preso, não é assim que funciona. Então a gente vê isso na sociedade correndo, então as pessoas precisam saber das informações e também assim, se um homem for agredido, ninguém pode, tem esse direito, né? Ele também pode ir lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência, não pela Maria da Penha, né? Enfim, mas ir lá e registrar que ele foi agredido, enfim, né? Então ele tem esse direito, mas as pessoas, hoje com tanta informação em 2025, continuam circulando, né, desinformação. Por isso é importante a gente conversar, ler, se informar, para que a gente possa, então, acolher essas mulheres da melhor forma possível, sem julgamentos. Muito obrigada, Luana, pela tua presença aqui conosco no nosso programa, né, esse mês que é especial para nós, que temos essa luta, que nos envolvemos em projetos de cuidado das mulheres, então o mês de agosto é especial para que a gente possa combater a violência contra as mulheres. E eu que agradeço tua parceria também, né, de estar sempre atenta lá, né, ao CRAN junto conosco. Neste segundo bloco, nós vamos conversar com a doutora Valesca Alvarenga. Ela é delegada da Polícia Civil aqui no Rio Grande do Sul, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, DIPAM, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal. Seja muito bem-vinda, doutora! Muito obrigada pelo convite, é um tema de alta relevância para a sociedade e espero poder contribuir com a causa. Com certeza. Vamos começar então, delegada, falando um pouquinho como que está organizada então a nossa rede de proteção à mulher dentro da Polícia Civil. Então hoje na Polícia Civil Gaúcha nós temos as DEAMs, que são as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, e também nós temos as Salas das Margaridas. Então, nos municípios nos quais não haja essa delegacia especializada, nós temos espalhadas pelo estado essas salas, 91 salas, que são projetadas para o acolhimento, o recebimento, a escuta individualizada e toda a assistência para que aquela mulher ela tenha acesso aos direitos e aos deveres no âmbito da violência doméstica. E naquelas cidades nas quais não haja nem a delegacia especializada e nem a Sala das Margaridas, nós temos as delegacias de polícia, inclusive de pronto atendimento durante 24 horas. Então eu posso assegurar que a Polícia Civil Gaúcha, ela está de domingo a domingo, né, 24/7, à disposição das mulheres e meninas gaúchas vítimas de violência.
E recentemente não foi organizada também uma delegacia online, onde as mulheres possam fazer ali seu boletim de ocorrência? Sim, perfeitamente. Nós temos a delegacia online da Polícia Civil do Rio Grande do Sul e dentro da delegacia online, que é o nosso site, nós temos a delegacia da mulher, local no qual essa vítima pode registrar a ocorrência e uma novidade de abril deste ano, ela também pode requerer a medida protetiva de urgência de forma online. Então, da casa dela, do trabalho, ela pode acessar e fazer este requerimento, que é imediatamente enviado ao Poder Judiciário. Então, nós estamos com taxas de solicitação e de deferimento no que tange as medidas protetivas no Brasil como um todo, o Rio Grande do Sul figurando como o terceiro estado no qual há o maior número de medidas protetivas deferidas, inclusive na frente de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, outros grandes estados. E esse aumento tem a ver com a questão da delegacia online? Sim, a gente percebeu, né, na verdade, esse dado que eu trago é de 24, a MP Online é deste ano, mas o que a gente observa aqui no estado é que a gente tem feito há alguns anos um trabalho de conscientização, de informação, que é a prevenção. Então, quando a gente fala em polícia, a gente lembra muito de prisão, da polícia estar ali no local do crime, mas a polícia, ela também atua na prevenção. E o que é a prevenção? É a educação, é a informação, é fazer trabalhos de capacitação também dos próprios policiais para estarem aptos e estarem atualizados para lidarem com essa questão da violência. Então, a polícia também, ela atua nesse sentido. E aqui nós temos a parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. Então, a gente tem visto, sim, que aqui no nosso estado a gente tem esse número expressivo de medidas protetivas, porque a rede tem se mobilizado muito fortemente. Obviamente, nós temos muitos desafios a serem superados, com a leve alta de feminicídios que a gente verificou este ano, inclusive na Páscoa, nós tivemos aquele fatídico feriado no qual 10 mulheres perderam suas vidas em decorrência do feminicídio, mas a gente está atuando muito fortemente para que todas as pessoas, para que a sociedade gaúcha compreenda que este é um tema muito delicado, que perpassa por todos os setores da sociedade, porque ele vem de um machismo, de um patriarcado estrutural, no qual muitas vezes o homem se sente superior àquela mulher. Então ele olha para aquela mulher como se fosse propriedade e como se fosse objeto dela, de modo que um grande risco que elas correm é decidir se separar. Ao término do relacionamento, elas ouvem aquela frase: se você não for minha, você não será de mais ninguém. Isso é impressionante, né, doutora? Em pleno ano de 2025, os homens não aceitarem o fim de um relacionamento e ceifarem a vida das mulheres que foram suas companheiras, eles são as mães dos seus filhos, né? Eles têm toda uma história de amor, um relacionamento, mas eles não aceitam o fim do relacionamento. É impressionante a gente verificar, e eu conversando ali diariamente com as mulheres, eu estou há 3 anos nessa temática. Eu atuei no plantão policial, a gente atuava 24 horas por dia, e é estarrecedor observar que em datas de jogos, em datas comemorativas, como eu mencionei a respeito da Páscoa, a gente tem um estudo que quando há esse tipo de comemoração, Natal, Ano Novo, no qual a família está mais reunida, há também o abuso de consumo de álcool e de drogas, a gente observa um aumento do número de violência contra as mulheres. Então, os conflitos, eles ficam mais aflorados e é palco para todas as barbáries. E é um crime de ódio, Eu não gosto dessa expressão, um crime passional. Não tem nada de passional, não tem nada de paixão. É um crime que se compara muito ao terrorismo, porque o terrorista, ele não está preocupado se vai morrer, se vai ser preso. Ele quer consumar aquele ato, aquela violência, em decorrência de suas crenças. E no feminicídio é a mesma coisa. Ele não se importa. Por quê? A gente teve uma recente alteração da Lei 14.994 do ano passado, que aumentou a pena do feminicídio. Então, ele tirou o feminicídio de um homicídio qualificado e passou a ser um crime autônomo. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, o feminicídio, Deise, ele é o crime do direito penal brasileiro que tem a maior pena
20 a 40 anos, isso sem levarmos em conta as causas de aumento, que se ele cometer durante a medida protetiva ou contra uma mãe, que a maioria dos casos ela é mãe, a gente pode aumentar da metade, de 1/3 à metade. Então vamos pegar aí 60 anos e nem assim foi capaz de reduzir o índice de feminicídio. Então, a gente observa que combater esse tipo de crime, combater o feminicídio não é uma função somente do legislativo, não é uma função somente da polícia. Então, temos que trabalhar na prevenção primária, que é o maior foco que eu vejo hoje que a gente tem que trabalhar. Educação, informação, dar trabalho para essa mulher, cultura, né, renda suficiente. Então, tudo isso para que ela se enxergue, para que ela observe que ela está submetida a uma relação tóxica, a uma relação perigosa, e muitas vezes elas não acreditam que eles serão capazes dessa barbárie, né? A gente conversa com as famílias e eles dizem, ela falava que, nossa, que ele não teria coragem de fazer isso porque ele é um bom pai. Bom pai? Um pai que agride a mãe? Não tem nada de bom frente nisso. das crianças, muitas vezes, causando traumas para as crianças, né? Sim. Existem estudos que dizem isso, que as crianças também são consideradas como, mesmo que elas não sejam agredidas fisicamente, elas sofrem todas as consequências de ver a sua mãe sendo agredida. É muito triste, realmente, e agora, ouvindo a senhora, eu fiquei pensando sobre a questão da educação, de nós trabalharmos com as crianças, a importância da gente levar para as escolas também esse debate, né? Como conversamos com a psicóloga Luana no bloco anterior. As crianças precisam entender o que é um relacionamento saudável, o que é um relacionamento tóxico, quais os comportamentos que elas não devem tolerar, nem meninas, e os meninos não devem fazer. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar. O que a senhora diria para uma mulher que tem medo de denunciar? Porque no centro de referência, ali, muitas vezes, onde a gente tem a psicóloga, assistente social, a gente recebe a vítima e ela não fez a denúncia, ela não fez o BO, ela está ainda no processo de se fortalecer emocionalmente ou de se organizar financeiramente para que ela possa romper com esse relacionamento. Por que as mulheres têm medo de denunciar, na sua visão? Então, esse é um dado interessante, por quê? Porque este ano de 25, 90% das mulheres que foram mortas aqui no Rio Grande do Sul, em decorrência de feminicídio, não tinham medida protetiva de urgência. 90%. É um dado alarmante. E o que isso quer dizer? Que as mulheres gaúchas estão morrendo caladas. Elas estão morrendo sem pedir socorro. Sem buscar ajuda. Sem buscar ajuda. E isso, quando a polícia fala isso, quando a gente vem debater, a gente não quer dizer que 90% morreu sem MPU, então a gente não tem nada com isso. Não, absolutamente. O nosso desafio é descobrir e incentivar, né, descobrir o motivo pelo qual ela não veio e incentivar que as demais que estão passando por isso nos procurem. Porque se tem uma coisa que funciona, ela pode não ser perfeita, mas que funciona é a medida protetiva de urgência. Ela funciona porque se ele descumpre, gera o crime de descumprimento e a gente pede a prisão preventiva. E nós prendemos, Deise, quase que todos os dias. Ontem mesmo a gente prendeu, anteontem aqui em Porto Alegre, e isso no estado inteiro. Então tem um caráter pedagógico. Um agressor que tem contra a sua medida protetiva, que vê um outro agressor que foi preso por descumprir, ele pensa, né, se eu descumprir, eu vou ser preso. Então, primeiro ponto, ela efetivamente protege. Então, você, né, agora eu vou falar contigo, que se você está sofrendo algum tipo de violência, ou sua amiga, ou algum conhecido, converse, oriente, né? Estimule essa vítima a nos procurar a Polícia Civil. De alguma forma, nós vamos ajudar, né? Hoje, nós temos também aqui no estado, nós fomos um dos pioneiros no Brasil, a tornozeleira eletrônica. Você já ouviu falar? Sim, sim. Então, inclusive, foi introduzida na Lei Maria da Penha este ano, mas o Rio Grande do Sul, desde 2023, já está executando este projeto. Então, naqueles casos nos quais o juiz identifica que há um risco maior para a vítima, ele determina que no agressor seja instalada uma tornozeleira eletrônica e entrega um smartphone para a vítima, de modo que se ele se aproximar, este smartphone vai avisá-la, vai alertá-la.
E além disso, tem um botão do pânico, que se ela perceber que ele está se aproximando, não assim cara a cara, mas alguma distância que o telefone vai indicar, ela pode acionar essa central. Então nós temos uma central 24 horas que monitora e a nossa taxa de sucesso é de 100%. Então, a medida protetiva, sim, ela protege. Pode, como eu disse, não ser 100% perfeita, mas a gente está trabalhando para cada dia mais aperfeiçoar. Então, não se cale. E você que é parente, que é amigo, você viu? Mete a colher. Aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso não existe. Porque muitas vezes essa mulher ela é dependente dele emocionalmente, dependente dele financeiramente, ela tem filhos, né? E você perguntou o que a senhora acha, por que elas não procuram? Às vezes os filhos, meu Deus, como que eu vou criar essas crianças sem um pai? Né? E a gente tem pesquisas que mostram, né? A maioria, quase que 60%, tem medo, né? Pensam nos filhos. E aí, um dado curioso que a gente observou, até então, quando a agressão é somente contra as mães, elas aguentam, né? Porque, eu aguento, eu vou manter minha família. Só que daí passa um tempo, aqueles homens começam a agredir os filhos. Aí, quando a agressão começa a se dar em relação aos filhos, aí elas já não aceitam, né? Porque elas aguentam por elas, mas pelas crianças muitas vezes elas não suportam. Então é um tema muito e muito complexo, eu volto a repetir, mas eu quero dizer a vocês que a Polícia Civil Gaúcha, que a minha divisão, né, o Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, nós estamos muito atentos, né? Agora a gente vai falar sobre o Agosto Lilás, nós estamos com várias ações já preparadas, e isso no âmbito nacional, para a gente cada vez mais debater, porque estamos longe de estarmos num momento confortável, né? Sim, ainda é um temos momento muito de muita trabalho luta pela frente, com certeza. O Agosto Lilás, então, é um mês em que nós fazemos várias atividades. Nas escolas, nos órgãos públicos, órgãos privados, visitando empresas, conversando com as pessoas sobre a violência contra a mulher, trazendo informação. Lá em Guaíba a gente costuma fazer várias ações também. Mas agora eu quero saber, doutora, quais são as ações que a Polícia Civil tem programado para o mês de agosto? O mês de agosto, ele, né, tem essa expressão Agosto Lilás. Por que temos essa comemoração? Porque dia 7 de agosto é o nascimento da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Federal 11.340, ela nasceu 7 de agosto de 2006. Então, ela vai completar 19 anos. Então, a gente está pensando em várias ações, já marcamos com vários órgãos, ali dia 7 de agosto, no plantão da DEAM, no Palácio da Polícia. Então, nós vamos trazer para as vítimas assistência odontológica, também de emprego para aquelas que estão desempregadas, saúde. Vamos inaugurar também o nosso Banco Vermelho, que é um banco né, do Instituto Nacional, que trabalha a questão do feminicídio. E, para além disso, nós faremos no estado como um todo, palestras em escola, empresas privadas, setores públicos também, dialogando com a sociedade, porque nós precisamos alertar, como eu já mencionei, que este é um tema que deve ser debatido e refletido em toda a sociedade. Além disso, faremos muitas ações repressivas, obviamente não podemos divulgar as datas, mas são ações de cumprimento de mandados de busca e apreensão, de prisão de foragidos, de cumprimentos de medidas protetivas. Então vai ser um mês muitíssimo movimentado neste aspecto para a gente trabalhar e conscientizar cada vez mais a sociedade, a população gaúcha, para que a gente possa juntos pensar em formas de diminuir, né, de evitar, né, porque eu sempre digo que o melhor dos mundos seria que o feminicídio não acontecesse. Então a gente pensa, né, na criminologia, no direito penal e nas políticas públicas, na política criminal, formas de prevenção. E há este estudo que demonstra que quanto mais informação, mais cultura a gente trouxer para aquela comunidade, menores serão as taxas de ocorrências delituosas. Então, o Agosto Lilás está com a nossa expectativa. Agora, realmente, eu vinha de uma reunião tratando sobre o Agosto Lilás e queremos convocar, né, vocês da população
para participarem, para ajudarem de alguma forma, né? Se você conscientizar alguém aí que está do seu lado, já vai ser de grande valia para o nosso trabalho. Então, a gente conta com todas as delegacias do estado, com todas as DEANs. Nós tivemos um encontro estadual das DEANs agora em julho, aqui em Porto Alegre. Vieram vários delegados e agentes policiais do estado, e ali nós debatemos também as ações que serão desenvolvidas no Agosto Lilás, as nossas operações, os nossos estudos, para que, ao final, a gente tenha cada vez mais um destaque para a pauta, né? Porque quando a gente coloca o holofote naquele assunto, a gente consegue também debater e ocupar cada vez mais espaços que antes não estavam sendo debatidos. E onde a população pode encontrar, então, a relação das atividades? É no site do governo do estado? Onde que a população que quer participar, que quer aprender mais sobre esse tema, pode encontrar as datas, os locais, os horários? Então, no nosso Instagram, né, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, também no Instagram do DPGV, que é o Departamento de Proteção de Grupos Vulneráveis, a gente vai postar todas as atividades que serão desenvolvidas lá. Vamos encaminhar também para os órgãos de imprensa, para que todos tenham acesso àquilo que nós faremos. Também nós iremos com a Delegacia Móvel da Mulher visitar os bairros de Porto Alegre, nós vamos Restinga, Rubem Berta, enfim, vamos fazer ali visitas nas várias áreas, para levar também para aquela população que às vezes não consegue acessar a Delegacia da Mulher, por ser um pouco mais distante. Nós vamos até lá para ouvi-los, para levar também informação, e também, Deise, me lembrei agora, a gente está com uma atividade bem bacana para fazer uma ação de divulgação, de conscientização no estádio do Inter e do Grêmio. Então, que bacana! Sim, nós apresentaremos no telão antes do jogo, no intervalo e após, divulgação do Agosto Lilás, divulgação da violência contra a mulher, conscientizando do combate a essa violência, e também distribuiremos panfletos informativos. Porque nós não queremos atingir somente as mulheres, né? O homem, ele também faz parte deste problema. Ele é o problema porque é ele que está matando, mas ele também faz parte da solução. Então, a gente precisa conscientizar esse homem, porque muitas vezes eles têm condutas criminosas e eles também não se dão conta, porque eles reproduzem aquilo que eles viveram com os pais, com os tios, que aprenderam às vezes com os colegas de escola, colegas do trabalho. Então, também fazer esse trabalho com o público masculino é muito importante. Só para finalizar, doutora, a questão desses últimos acontecimentos que entristeceram toda a sociedade, porque os homens começaram a matar os filhos para punir as mulheres, né? Como que está sendo visto isso dentro da polícia? O que a gente pode fazer enquanto sociedade também para contribuir de alguma forma, para proteger essas crianças? O que a gente pode fazer enquanto sociedade também? Porque a gente também tem que pensar na nossa parte. É verdade, Deise. É muito triste, a gente chama essa situação de violência vicária. Então, eles usam as crianças para vingarem-se das mães. E eu observava muito isso ali no plantão, diariamente, quando envolve filhos em comum do casal. Ele usa a criança para atingir a mãe, para abalar a mãe, porque sabe, né? Eu sou mãe também, porque os nossos filhos são nossos maiores tesouros. Então, mexe comigo, mas não mexe com meu filho. É o que a gente sempre aquela diz. História. Então, é o que dói muito na mulher. E eu vejo que alguns desses homens, eles fazem assim, estrategicamente. Por quê? Eles são muito manipuladores, eles são frios, são calculistas. Então, eles não vão medir esforços para punir aquela mulher. E até mesmo para fazer uma chantagem em relação a elas, uma chantagem emocional para que elas retomem o relacionamento. Então, a dica principal que a polícia quer trazer para vocês é: quem está no entorno, familiares, denunciem, é anônimo, a gente não vai expor o dado de vocês, a gente não vai falar quem foi. Procure a polícia. Se aquela vítima não está conseguindo ter força para ir, procure. Porque o que acontece, Deise? Muitas vezes, diante de um crime bárbaro, um feminicídio, a gente vai lá investigar, os vizinhos já tinham ouvido há muitos e muitos anos gritos de socorro, gritos dentro de casa, já tinham visto aquele pai agredir os filhos, agredir a mulher,
e ninguém fez nada. Ninguém, é mesmo, morreu. Nossa, eu imaginava, porque eu via ele fazendo os gritos, isso. porque eu ouvi o pedido de socorro. Gente, isso é omissão, temos que agir. Por mais, como a psicóloga comentou, por mais que ela retome o relacionamento, não é função nossa julgar essa mulher. A nossa função é estender a mão, porque eu não posso comparar aquela vítima comigo, porque ela teve uma história, eu tive outra, ela teve uma formação, eu tive outra. Então, se tem uma dica que vai aqui de ouro denuncie, procure ajuda para a gente não ter um crime pior lá na frente. Muito obrigada, doutora, pela presença aqui conosco. Esse é um tema que tem o nosso coração, né? Enquanto mulheres, a gente se preocupa, a gente quer fazer a nossa parte, a gente quer acolher essas mulheres, a gente quer levar informação para as nossas crianças, para que elas não entrem em relacionamentos abusivos depois na adolescência ou na fase adulta. Então, por isso que a gente traz esse tema e pede que você meta a colher sim, como a doutora deixou bem claro aqui, as denúncias são anônimas, né? As pessoas não vão ser identificadas pelo agressor, não há esse risco, então que a gente possa fazer a nossa ligação e olha, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui com a minha vizinha, por favor, que a gente possa se colocar no lugar também dessa mulher. A gente gostaria que fizessem isso por nós, né? A gente gostaria que pedissem socorro por nós, se a gente não está tendo forças para isso. Então, esse é o nosso apelo, então, aqui nesse programa que tratou sobre o Agosto Lilás. Se envolva na sua comunidade, com certeza vão ter ações de prevenção, levando conhecimento, dirimindo dúvidas. Então, se envolva também na sua comunidade. Mais uma vez, muito obrigada, doutora, pela presença e muito obrigada pela sua companhia que esteve conosco nesse programa Ela é o Elo. Até a próxima segunda-feira, 22 horas. Beijo no coração. Pra saber de tudo, ela é o elo. Política sem maquiagem. Perguntas que ninguém faz. Respostas que você quer ouvir. No Raio X, eu, Diego Garcia, converso com os principais nomes da política e da economia do Rio Grande do Sul e do Brasil. Temas polêmicos, perguntas firmes, entrevistas sem filtro, aonde a verdade aparece. Programa Raio X, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, no Porto Alegre 24 Horas TV. Eu sou a Negra Li, tô aqui no 24. Liga no 24. Oi, oi, pessoal, tudo bem por aí? Está no ar o Shop 24 Horas, aqui na tela do Porto Alegre 24 Horas TV. Esse é o espaço onde tu conhece as empresas que fazem a diferença na capital gaúcha e região. E se tu curte ficar por dentro das novidades e não perder nenhuma promoção, segue o nosso perfil lá no Instagram, @shop24horastv. Por lá rolam diversos sorteios exclusivos e tu também pode conferir as promoções dos nossos parceiros. Bom, então vamos lá. Confira agora algumas das melhores empresas da nossa região. O Shop 24 Horas vai começar! Sabe aquele lugar que tem de tudo e preço bom de verdade? É aqui, Bazar da Lima. Se tu é de Porto Alegre, tu precisa conhecer esse lugar. No Bazar da Lima, tu encontra de tudo um pouco. É utensílios para casa, para escola, pro teu pet, pro dia a dia, tem de tudo. É aquele tipo de loja que tu entra procurando uma coisinha e sai com a sacola cheia. Não tem erro, aqui eu sempre acho o que eu preciso e com o precinho que só o Bazar da Lima tem. Aqui tu encontra variedade, qualidade e aquele atendimento parceiro. Com anos de tradição, o Bazar da Lima já virou referência na Cidade Baixa. É aquela loja que todo mundo conhece, confia e indica. Do estudante à dona de casa, aqui tem espaço para todo mundo. Então tu já sabe, se tá procurando qualquer coisa, vem direto aqui pro Bazar da Lima, na rua Lima Silva 701, bem no coração da Cidade Baixa. Segue lá no Instagram,
@BazarDaLimaOficial e fique por dentro das novidades. Quando pensar em variedade, produto de qualidade e bons preços, lembre do nome que é referência em Porto Alegre. Bazar da Lima. Tem de tudo, do jeitinho que tu merece. Um do diferencial aqui do Bazar da Lima é o ótimo atendimento. Trabalhamos muito para fazer a conexão do vendedor e você, amigo cliente. Venha nos visitar. Se tu gosta de estar bem vestida, com estilo e peças que fazem diferença no visual, te prepara para conhecer a Blank Store. Um espaço completo de moda que une o casual, o sofisticado e o despojado em um só lugar. Tem look pro dia a dia, para sair, para trabalhar ou específico para cada evento. E tudo com muita personalidade. E não é qualquer roupa, viu? Aqui tem peças exclusivas, novidades toda semana e as marcas que a gente ama. E o bom é que aqui tu monta o look completo. Roupa, calçado, bolsa, acessório e ainda recebe dicas de combinações que valorizam teu estilo. E para quem gosta de conforto, olha isso, a Blank Store tem a mala delivery. Tu escolhe, as gurias montam e levam na tua casa para tu experimentar, sem pressa, com calma e sem compromisso, não é demais? Aqui tu encontra uma forma prática, segura e confortável de comprar. E ainda com aquele atendimento atencioso que já virou marca da Blanks. E é claro, eu uso Blank Store. Essa jaqueta linda que eu tô vestindo faz parte da coleção. E para facilitar ainda mais, tu pode parcelar a tua compra em até 6 vezes sem juros. A loja funciona de segunda a sábado, das 9h30 da manhã até as 5 horas da tarde. A loja física fica localizada na Avenida Ipiranga, número 7464, na sala 927. E também atende online, com entrega para todo o Brasil. Já segue a Blanks no Insta para ficar por dentro das novidades, @BlankStore. Aqui na Blanks, em compras acima de 250, você ganha brindes. Temos atendimento personalizado e montamos looks do seu gosto. Venha viver essa experiência. Vem conhecer a loja ou chama no direct, que aqui com certeza tu vai achar o look que tu procura, sair muito feliz e ainda mais linda. Já pensou em ter o teu sonhado iPhone com um precinho que cabe no bolso? Na Smartphone Sul, tu realiza esse sonho. Aqui tu encontra a linha Apple completa, modelos novos, lacrados, com 1 ano de garantia mundial. E também seminovos, com garantia de 3 a 6 meses. Tudo com o melhor valor da região. E o mais legal é que eles aceitam o teu aparelho como moeda de troca. Tu traz o teu iPhone antigo para a loja e sai com um novo na hora. E para garantir uma melhor experiência, aqui tu agenda um horário só teu. Atendimento especializado e exclusivo com atenção total para ti. E com direito a cafezinho, energético e muito mimo para o teu melhor conforto. São mais de 20 mil clientes atendidos e satisfeitos com seus novos aparelhos. E tu pode ser o próximo. Fala pessoal, tudo certo? Agora falando um pouco mais para vocês sobre a Smartphone Sul, que foi uma loja que nasceu para entregar credibilidade e confiança para o cliente e para você também que está buscando aquele produto Apple de qualidade. A Smartphone Sul não só atende um cliente e faz uma venda, como sim a gente proporciona uma experiência no mercado. Então se você está buscando um diferencial, vem para a Smartphone Sul. Quer marcar teu horário agora mesmo? É só chamar no WhatsApp 51 997 69 9891
ou no Instagram, @smartphonesul. Atendimento rápido, fácil e do jeitinho que tu merece. Aparelhos incríveis, preço justo, confiança e carinho em cada detalhe. Vem para Smartphone Sul. Te esperamos com atendimento personalizado e com o melhor valor do mercado. Tu já pensou em viver uma noite mexicana de verdade sem sair de Porto Alegre? Então te prepara porque o Guacamole vai te transportar direto pro coração do México! Hoje eu vim conhecer de perto o restaurante mais animado da cidade. Vem comigo sentir o clima do Guacamole Porto Alegre. Se tu tá procurando uma noite diferente, divertida, com uma mistura de cores, sabores intensos e muita alegria, aqui é o lugar certo. A decoração é toda pensada nos mínimos detalhes, com peças temáticas e cores vivas. O Guacamole é um restaurante temático mexicano que capricha em cada detalhe. Vale, mariachi! E o cardápio é uma viagem gastronômica pelo México. E hoje foi dia de rodízio mexicano, que está incluso molhos clássicos, flautas maia, burritos, quesadilhas, tacos, cubos, pastelitos, tábua com mini nachos, papas e mini quesadilhas. E claro que não poderia faltar a sobremesa, churros, mini brownie e sorvete de creme. O rodízio é servido de domingo a terça, das 19 horas até as 11h30 da noite. O restaurante fica na rua Desembargador Augusto Loureiro da Lima, 165. Segue @guacamolepoa no Instagram, faz tua reserva e vem viver essa noite caliente e muito animada. Você já parou para pensar na força da publicidade? Quem diria que um hambúrguer criado na década de 40 continuaria sendo tão desejado até hoje? Uma empresa de computadores que provaria que pensar diferente não é pecado. E tem a maior empresa de aplicativos de transporte do mundo que não é dona de nenhum carro. Quem nunca teve que escolher entre o sabor da nova geração e a marca que reinventou o Papai Noel? E sem falar na campanha publicitária que ficou mais tempo no ar na TV no mundo inteiro, vendendo esponja de aço e suas 1001 utilidades. Viram? A publicidade que impacta é a que marca a vida das pessoas. E vocês? Querem impactar o mundo? Com quem? Alô, alô, galera, aqui quem tá falando é o Pichote, se liga no 24.